convido o nosso querido seminarista, irmão Edson, aquele que vem sempre em nome do Senhor. Tu tá alinhado, olha só, gente. Primeira pregação de seminarista. Primeira pregação do seminarista Edson. Louvado seja Deus, estenda as suas mãos. Ô, Paizinho, nós abençoamos o teu filho. Nós declaramos, ó Deus, sobre a vida dele toda a dependência do Senhor. A alegria do Senhor. A força do teu Espírito. O poder do Senhor ministrado, ó Deus, através da vida dele, através da sua palavra. Nós o entregamos a ti, Jesus. Nós recebemos o nosso seminarista tão querido, tão precioso, ó Deus, que tem tanta alegria em compartilhar a tua palavra. E nós queremos receber a tua palavra. Nós queremos receber o que o Senhor tem para nós nesta noite. E nós te pedimos, venha sobre ele com toda graça, com toda unção, com toda proteção. Esconda-o atrás da tua cruz, que não seja ele, mas que seja o teu Espírito a ministrar nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Aquele sorrisão para a pessoa que está do teu lado e fala para ela, você está mais bonito hoje, ou mais bonita. Pode falar. E por que você está mais bonito, Edu? Você está na casa do Senhor. Amém, amém? Quem está feliz de estar na casa do Senhor? Amém, amém. E que coisa bacana saber que nós estamos num dos melhores lugares. Nós estamos no melhor lugar do mundo. Amém? Amém? Coisa linda. Eu tenho um privilégio de estar pregando. Hoje a gente tem uma equipe, né? A Jennifer vai estar comigo. Se você colocar aquele, pode? Joia, joia. Irmãos, é um desafio pregar, né? Mas é um privilégio, né? Eu sou professor e a gente costuma, né? Falar e tal. Mas pregar é muito mais difícil, Edson. Olha. Edu, fala sério. Gente, eu estou no início do seminário, né? E o Edu já acabou. Que inveja santa, Edu. É um negócio pesado, meu Deus do céu. Glória a Deus, glória a Deus. Mas essa possibilidade de estar estudando a palavra, Mãe de Jailma, é muito bacana. Porque aí a gente começa a ampliar aquilo que a gente vai sabendo, mas e a gente estuda tanta coisa, né, na escola. Mas fico pensando, né, quanta coisa a palavra tem para nos ensinar. Né? E glória a Deus pela igreja, né? A igreja é esse espaço onde a gente pode aprender, né, Jô? A gente vai falar de uma coisa que é um tema teológico aqui, né? Mas a gente vai caminhar devagarzinho, né? Seminarista no início, né? Então, não é um tratado teológico. Mas o tema é muito bacana. Olha que bacana. Ih, Edu, você vai estar comigo aqui? Ih, que coisa linda. Repita comigo. A revelação não está muito fraco. Né? Aí não revela muito forte, né? A revelação progressiva de Deus. Olha que coisa linda. Pô, Edu, aí a revelação fica mais bonita ainda. Eu aprendi uma coisa tão bacana, irmãos. Já tinha lido um pouquinho sobre isso, mas olha que coisa. Deus não se revelou de uma vez só, Tiago. Assim, vrá, né? Deus podia fazer isso, né, Leandro? Assim, ó. Pegava um anjo, olha isso, pastorinho. Que a gente
sabe que a palavra é a revelação, né? A revelação está aqui. Cadê a sua revelação? Levanta a mão aí quem está com a sua revelação. Pode levantar o celular também, se tiver. Mas tem mesmo. Olha que coisa, né? Isso não é um livro qualquer. Essa é a revelação do Deus Altíssimo. Deus podia, pastorinha, olha que interessante, chamar um anjo, olha que bacana. Irmão de Jailma, chama um anjo e ele começa a ditar, olha, você vai falar, o plano é esse, o que os meus filhos têm que fazer são tal coisa, Tiago, pá. Aí, Deus é Deus, pega um meteoro é bacana, né, Ju? E joga lá na terra, e aí, Leandro, a gente abre e estaria aqui. Mas olha que bacana, o que eu tenho aprendido estudando a palavra. Não foi assim que Deus fez. Do primeiro texto, informação de seminarista, do primeiro texto escrito, gente, ao último texto, pastorinha, olha que coisa linda, levou 1500 anos, Mary. Mas, gente, Deus podia ter feito de uma vez só, Edu, numa revelação, mas Deus não fez assim. E tem razões para que Ele não fizesse assim. Jennifer, dá um toquinho. Eu dou uma disciplina lá na faculdade que é psicologia da criança. E a gente reflete, né, sobre o desenvolvimento infantil. E olha que bacana, olha. Deus se revelou ao homem de forma gradativa. Pois, assim como uma criança não recebe de sua mãe alimentos pesados no início da sua jornada, ela vai sendo alimentada devagarzinho. Olha que bacana, dá uma olhadinha para trás, a Carol alimentando, disfarça o Emanuel lá, tá vendo? Tá vendo? Olha lá, disfarça. Não é uma feijoada, não, devagar, olha lá, um biscoitinho, pai e tal. E quem acompanhou o Emanuel era pequenininho, olha a cara de rapazinho, a cara do pai dele, tá vendo? Deus agiu assim comigo e com você. E a revelação era tão especial, Aline, que talvez se chegasse de uma vez, nós não íamos como uma criança, olha que bacana, pega essa ideia, digeri-la, compreendê-la, Edson, no tamanho da sua complexidade. Deus apresentou-se para o seu povo, olha que legal, aos pouquinhos. Repete comigo, aos pouquinhos. Quando nós fomos lá no Haiti, cadê a Rafaela? A gente brincava assim, né? Despacito. Passo a passo. E olha que legal, por quê? Revelando, olha isso, olha, o que seria possível, Edu, para que o povo o compreendesse em cada momento. Então, uma coisa bacana para entender por que a revelação de Deus não foi igual a minha brincadeirinha do meteoro de uma vez. Sabe por que não foi? Não foi, Jennifer, não foi, Jonatas. Porque Deus respeitou talvez a nossa condição humana, de compreender o que é o Deus eterno. E aí, o que a gente vai caminhar, e aí eu vou pedir para a Jennifer dar um passo. Como é que é isso então, Edson? Foram por períodos, foram por fases, Então, na Bíblia você vai encontrar muitos estudos teológicos, né? De formas dessa revelação, né? Eu vou tomar liberdade, né,
muito humildemente, no primeiro ano, primeiro semestre de seminário, de olhar para a Bíblia e falar assim, como que eu fui percebendo? E alguns autores falam isso. E aí eu queria te contar uma coisa. Deve estar assistindo essa transmissão meu irmão. Eu tenho um irmão, que é o mais velho, alguns conhecem, meio meu paizão, assim, tem 13 anos a mais que eu. E o meu irmão, ele está aposentado e tal, e agora ele está lendo muito, sabe, Leandro? E aí, ele se converteu a Jesus há 3 anos atrás. As circunstâncias da vida dele deram uma chacoalhada, e hoje ele está mais crente que eu. Me manda versículo todo dia. Eu não consigo mandar todo dia. E aí ele aprende coisas lá, e aí agora eles têm os mentores, ele acompanha o Brunet, acompanha o Pablo Marçal, e aí ele partilha umas coisas bacanas. E ele me ensinou uma coisa que vai nos ajudar a entender a revelação progressiva de Deus. Olha que bacana, essa é uma coisa para você guardar para você. Como é que você chama, meu irmão? Carlos, ó, essa é uma ideia bacana. Então ele vira para mim, para nós, e fala assim, olha, cada um de nós devia, ó, que bacana, pastorinho, dar um nome para a nossa semana, João. Um nome para a semana, Carol. Mas como é isso? Então, e aí ele me ensinou na semana passada. Edson, pensa um nome para o que está te acontecendo, que você se lembre ao longo da semana de que é isso que você está fazendo. Gente, e eu peguei a ideia, né? E eu dei o nome da minha semana. Então, semana passada, estava começando as aulas, nós estamos voltando de férias, sou professor, 180 alunos, uma bênção para caminhar. Eu achei um nome. O nome da minha semana, Jonatas, era a semana do recomeço, do chegar nas aulas, voltar à rotina, né, horário, crianças e tal, os meninos na escola, beleza. Essa semana ele me ligou de novo. E aí, meu irmão, qual o nome da tua semana nova? Mas isso ele não tinha me ensinado, que mudava o nome. Não, mas não é. Não, você não é o mesmo da semana passada? É verdade, semana passada era a semana passada, agora dá um nome para essa semana, Edson. Eu pensei no nome. Aí eu percebi que tinha uma mudança agora. Na semana passada era a primeira aula, agora não, eu já conheço os alunos, eu já estava me organizando, então eu achei um nome para minha segunda semana, Jô. Eu chamei essa semana do Experienciando. Demorou para achar um nome, né? Porque é difícil achar ali, mas era isso, é experienciar, não é começar, não, é como é que vai testar, como que vai andando os meus horários, estou começando a caminhar, um dia sim, um dia não, né? Para manter 60, negão, esconde a idade, né? Mas cada um tem que cuidar, né? Tal, não sei o quê, beleza? Então estou experienciando os horários que eu levo, pastorinha, que a gente vai junto para a faculdade. Edson, por que você está falando isso? Eu acho que foi assim que Deus fez, quando foi construindo. E eu quero te convidar, não inventei isso, muitos autores trabalham, é como se Deus, na sua revelação, como você chama, minha irmã? Renata, olha que lindo, na revelação dele para nós, ao longo da história, ele desse um nome, Martinha, olha que lindo, pastora, para os períodos, Edu. E eu descobri, Jennifer, dá um toquinho. Quando eu estava montando a mensagem era 4, tá? Depois eu fui melhorando, eu descobri que é 3, tá? Então finge que você está vendo 3 ali. 3 períodos dessa revelação tão significativa dele para o homem ao longo desses 1500 anos em que ele constrói essa palavra.
E o que eu quero partilhar com você, com muita humildade, mas com essa mesma ideia do Paulão, com a sacada do nome da semana, é a principal característica daquele período, que vai caminhando, vai se alterando. No caso da revelação, olha que coisa linda, Aline. Uma revelação se soma a outra, Edson. Não é assim, então, e na verdade, funciona comigo também. A semana passada foi o recomeço, e se eu estou agora experienciando, eu só estou experienciando, Edu, porque eu já recomecei. Pegou, Wagner? Então, semana que vem, que ainda vai ser um recessozinho, eu não sei que nome vai ter, mas é alguma coisa que tem a marca do recomeço, a marca da experiência e a marca do que virá. Eu quero te convidar a pensar na história desse livro maravilhoso que é a palavra. 3 momentos. Igual a ideia que a gente aprendeu com o nosso irmão Paulo Andrade, de momentos especiais. É como se Deus falasse, olha, qual o nome do meu primeiro momento? E aí a Jennifer vai colocar, olha que lindo. Eu descubro, principalmente olhando para o Velho Testamento, o nome da semana, bem entre aspas. Que momento? Carlão, qual é? Carlão, desculpa a intimidade, né? Você tem cara de meu primo, Carlão. Assim, né? Então, chamar. Qual seria o nome? Tiago, o que Deus estava pensando, Elaine, quando todo aquele movimento do povo de Deus, o início da história, né? Josué, Moisés, sabe o que eu vejo? Repita comigo. Então, o nome desse primeiro momento. 1, 2 e... Meu Deus, foi muito sem poder e sem autoridade. O nome desse primeiro momento que nós podemos olhar para a palavra de Deus é 1, 2 e... E é isso. Mas Edson, prova para mim, onde está isso? Então vamos para a palavra. Eu podia pegar muitos textos, mas eu peguei alguns textos. E eu trouxe aqui, você não precisa abrir para a sua conveniência. Alguns são muito conhecidos. Se eu pegar Salmo 46, 1, então estamos falando de Davi, homem segundo o coração de Deus, esse rei especial. Ele vira e ele nos chama para falar assim, olha, vamos ler junto? Não sei se dá, eu acho que a fonte não está tão grande, mas dá para ler? Então abra sua Bíblia lá. Esse é o texto clássico. Abra lá, Salmo 46, 1. Esse é um texto que a irmã Valesca gosta muito, e a Valesca leu esse texto na nossa reunião da comissão. Vamos ler juntos? Que é muito forte. Olha o que o Senhor fala. Olha o que Davi nos fala, que é o Senhor. 1, 2 e vai. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Nesse primeiro momento, o Deus da promessa, o Deus que fala com Abraão, vira para mim, para você e fala assim, Leandro, olha, o Davi nos lembra, ele é refúgio e fortaleza. Por que ele está falando em refúgio e fortaleza? Porque no momento de guerra, Rafaela, o povo, quando era atacado, Edson, subia para os montes para fugir. Então, olha como que Davi vai falando, olha, assim como quando vem o inimigo, o povo pode escapar para um lugar mais alto e escapar do inimigo.
Esse Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O convite desse primeiro momento, pensa na primeira semana, é Deus falando para o povo: olha, eu sou esse refúgio. Calma, não importa a tribulação, socorro, olha que interessante, socorro bem presente, não é um socorrinho, entendeu? É presente, socorro, aqui, agora. Eu não sei qual é o tamanho do desafio grandão que você tem. Quem tem desafios grandões aí? Levanta a mão. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui, irmão de Jailma, para te dizer que seja qual for o tamanho do desafio, o seu Deus é maior que o desafio. Posso ouvir um amém? Cutuca o teu vizinho e fala assim, ó: papai está contigo. Calma. Calma. E não é qualquer papai. Vou mais um, ó. Deuteronômio, eu acho que é 1:21. Vejam o Senhor, o seu Deus. Ele põe diante de vocês essa terra. O povo estava chegando na terra prometida. E olha a palavra, olha o texto. Ele põe diante de vocês essa terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o seu Deus, prometeu aos antepassados. Não tenham medo e desanimem. Qual é a foto desse primeiro momento? É de um Deus que tem autoridade e diz: se eu estou te dando algo, é para você tomar, pastorinha, não é de ninguém. Ai, mas será que não dá, Jô? E aquela luta? Se Deus está dando, se você sente, então confia, porque Ele vai dar, porque Ele é o Criador, Ele é o Cuidador. Posso ouvir um amém? Mais uma, olha. Isaías, lá em Isaías, olha o que o profeta fala, mas esse é o texto dos mais lindos do Evangelho, né? Eu vou ler uma frase e vou pedir para você responder. Pode? Vamos junto? Você conhece esse texto? Mas os que esperam no Senhor... Não, aí você repete, vamos fazer bonitinho. Eu falo e você repete. 1, 2 e... Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Cutuca o teu vizinho, fala para ele: renovarão as suas forças. Eu não sei se você está cansado. Mas no início do ano, às vezes já estou cansado. Não acontece isso. Mas Ele vai renovar nossas forças. Mas olha, não vai fazer só isso não. Vamos de novo. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão com asas como águias. Vamos. Subirão. Uau. Correrão. Não, correrão. E não se cansarão. Os professores de educação física devem... Que mistério é esse, né? Como é que se correm os atletas? É porque essa é a ginástica do céu. Porque quem corre para as tuas lutas, se você estiver nele, não é só você. E o finalzinho: caminharão. Bem bonito. Caminharão e não se fatigarão. Que Deus é esse? Então, nesse primeiro momento, Deus, por um povo que era guerreiro, um povo de guerra, patriarcado, era uma monarquia, e num primeiro momento ainda eles nem eram. Como que ele se revela? Ele se revela como um Deus de poder, um Deus guerreiro, um Deus de força. Jennifer, dá mais um toquinho, que hoje eu não vou botar todos, mas eu queria lembrar dessa passagem. Olha,
Isaías 44, 24 diz assim, ó: assim diz o Senhor, o seu Redentor, que o formou do ventre. Eu sou o Senhor, que fiz todas as coisas. Ele fez quantas coisas? Ele fez quantas coisas? Todas as coisas, que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo. Um Deus que fez todas as coisas, Carlos, consegue fazer todas as coisas. Entende? Mas Edson, eu estou esperando a bênção e a bênção não vem, mas o fato de não vir no tempo que a gente espera, não quer dizer que ele não vai mandar, né, pastorinha? Pode ser que para nesse momento não seja, mas ele pode fazer todas as coisas. Então esse primeiro momento da revelação é um Deus que te fala, olha, tem impossível para encarar, Wagner? É comigo. Tiago, tem luta muito grande que você está com medo? Não tema. E aí eu preciso ler Josué 1:9. Lembra? Moisés morre. Josué é aquele que é orientado para caminhar com o povo na terra prometida. E está sem o líder dele, sem o amigo dele. Ele sofreu com a morte de Moisés. E aí esse Deus fala para ele assim, olha, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, repita comigo, não temas. Não temas. E fala baixinho para você, eu não temerei, fala. Eu não sei o que pode estar te causando medo, mas esse Deus, esse momento da palavra, que é o primeiro momento, mas que se caminha até hoje, então ainda continua vivo, Aline, e ele ainda fala, igual disse para José, Aline, não temas. Carlos, não temas. Renatinha, não temas. E nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, onde quer que andares. A primeira palavra, a primeira foto, a primeira semana, a primeira revelação é de um Deus que é grande e que diz, ó, eu estou contigo e não tem nada que eu não possa fazer. Eu penso que às vezes a gente esquece, Edson. Eu acho que às vezes as lutas são tão grandes, que às vezes a gente acha que é no nosso braço, e no nosso braço não vai dar mesmo. Mas, para aqueles que estão ligados, a revelação da palavra, eu te diz assim, ó, é com esse Deus que a gente pode contar. Que Deus, um Deus de poder e autoridade. Vamos para a segunda semana? Segunda semana, vocês estão entendendo, né? Qual o segundo momento? E aí no segundo momento, entra o filho, né? Talvez uma das maiores viradas, né? Eu nunca entendi, pastorinha Marta, vocês sabiam que entre Malaquias e Mateus, tem um período no meio da Bíblia, tem Bíblias, eu não sei se a sua é assim, que tem até umas páginas em branco, né, pastorinha? Que um silêncio de Deus. A imagem que eu tenho, eu não fiz nenhum estudo sobre isso, mas é quase como se Deus falasse assim, ó, eu tinha uma forma de funcionar, aí ele para falar uma outra forma. Quase que sinalizando, olha,
para um pouquinho. Ó, eu te mostrei uma forma de funcionar. Eu te mostrei, Mary, uma maneira de você compreender quem eu sou. Mas eu quero que você pare agora. Porque eu quero mostrar uma outra forma. E aí eu acho que a gente tem que pensar, que coisa inacreditável é Jesus. Jesus é o Filho do Deus vivo. Wagner, eu sei que você já ouviu muitas vezes. Quem tem mais tempo de cristãos ouviu muitas vezes. Mas a gente precisa se espantar, Rafaela. Como é que o Deus eterno, Edu, vira uma pessoa? Como o Edu que está aqui. Os apóstolos abraçavam, dava beijo em Jesus, agarrava Jesus, brincava, ouvia. Como que o Deus eterno, esse do poder, que quebra tudo e faz tudo, se transforma numa pessoa que... Aí eu vou fazer a brincadeira que eu aprendi com o meu irmão Paulo. Qual é a vibe agora dessa semana? Qual é a vibe? Qual é a proposta, minha irmã? Como você chama, minha irmã? Eliane, fico tentando lembrar seu nome. Irmã Eliane, o que Deus quis mostrar? Sabe o que Ele quis mostrar? Ele quis mostrar uma mudança. E eu acho que por isso que tem até o período do silêncio. Que era para... eu sou poder e autoridade. Mas agora, repita comigo essa palavra. Eu sou proximidade. Proximidade. Fala de novo. Agora fala essa palavra mais devagarzinho assim, ó. Proximidade. Você entende por que é proximidade? Proximidade é... Edu, vou ficar de novo aqui juntinho. Ó, proximidade é isso aqui, ó. Imagina, com o Deus eterno. Quem conseguiria montar uma história dessa, meu irmão? Mas Edson, mas peraí, agora deu um curto-circuito, porque é autoridade, é poder, proximidade. Como é isso, Eliane? E aí vamos para a palavra. Aqui eu fiz o seguinte, eu peguei, em vez de escrever, eu fui pegando, deixei até mais bonitos. João 13:34, você não precisa. Um novo mandamento dou a vocês. Palavras de Jesus. Então, olha nesse novo momento, como é que é a vibe de Deus. Assim, ó, agora eu quero que você entenda uma outra coisa de mim. E aí Jesus é porta-voz dessa nova forma. Um novo mandamento dou a vocês. Lembra? Porque qual que era o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Pá! O novo mandamento lhes dou. Qual o mandamento? Ó. Vamos ler junto? Amem-se. Vamos, 1, 2 e? Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Para tudo. O Deus do poder, o Deus da autoridade, vira agora e fala assim, olha, ele se coloca no lugar de um homem falível como nós, sem pecado. Consegue imaginar Jesus como os nossos 2 nenéns? Olha isso. Como o filhinho do Leandro e da Priscila, e como o filhinho do Mateus e da Carol. Eu penso que Deus queria...
ele viu que alguns entenderam a revelação. Tem um Deus e tem um caminho. E se vocês não estiverem perto, vocês vão sofrer. Pá! Era isso. Mas aí o povo erra, falha. E aí a imagem que eu tenho é como se Deus falasse, tem que fazer uma nova coisa agora, Priscila. Eu preciso mostrar para eles, pertinho, que relação é essa. Que o que eu espero que você faça, a obediência, o não errar o alvo. Vocês sabem, aprendi, coisa de seminarista, chique, adorei. Pecado, na forma hebraica, tem a ver com errar o alvo, Priscila. Olha que coisa. Que alvo? Um alvo que Deus estabeleceu. Você já ouviu isso muitas vezes, mas eu não sabia que tinha a ver com a etimologia da palavra. E a revelação foi, olha, não pequem, senão vai dar ruim. Não pequem, e dava ruim mesmo. Mas aí parece que Deus ainda, como é paciente, Mateus, chega para mim, para você, e fala assim, olha, eu preciso tocar mais no coração do Tiago, para ele entender que o errar o alvo não é porque eu sou mau e mandão, é porque eu sou o pai. E Jesus se relaciona, vai ensinar os discípulos a orar de uma forma completamente diferente, Edson, do povo judeu, Renata, que pulava no chão. E aí Jesus vai chamar de, querem orar? Como é que começa a oração do Pai Nosso? Pai Nosso. Por isso que uma das encrencas das autoridades judaicas eram essas, porque ele quebra tudo, Wagner. Ele põe uma nova relação, e aí ele transforma a dimensão de poder numa relação de amor. Você quer chegar ao Pai? Ama os seus irmãos como eu os amei, de ficar perto, de dedicar. E ele já estava adiantando, quando ele fala isso, foi antes da morte, num nível de entrega total. Dá mais um toquinho, Jennifer. Vamos, eu vou pegar palavras de Jesus. Olha, em Mateus 18:20 ele fala, pois onde se reunir 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Olha isso. Qual o nome disso? Proximidade. O Deus da autoridade, o Deus do trovão, o Deus das montanhas, fala agora assim para você. Vem cá, Carlos, vem cá. Eu quero ficar pertinho. Pertinho não é mais fácil para as coisas acontecerem? Se eu quero, não é? Se eu quero contar um segredo, se eu quero... A gente não fica assim com qualquer um. Você fica pertinho de quem? Então esse Deus da autoridade, obrigado, Carlos, quer ficar pertinho. Jesus vem, como é que você chama, princesa? Maria Clara. Maria Clara, a segunda revelação é para falar para mim e para você que tudo aquilo que foi prometido, olha que bacana, não se perdeu nada, Leandro, poder, a vitória, mas tudo isso é porque eu te amo, é porque Ele nos ama. A tua luta, Jonatas, para o pecado, não é para ser bonitinho, não é para receber o troféu de diácono do ano,
é porque Ele tem o melhor e Ele nos ama. Jennifer. Aí João 15:23. Se alguém me ama, olha a dimensão agora da lei, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará e viveremos. Me ajuda. E viveremos. E viremos a Ele e faremos morada nele. Olha a dimensão. Lá se vocês não cuidarem da lei, vai pesar uma mão forte. Aqui, é o mesmo Deus falando, mas falando de uma outra forma. Ali nem se errar. Cuidado para errar não. Porque se você lutar contra o erro, sabe o que vai acontecer? Eu vou estar com você. E meu Pai vai estar com você. E a gente vai estar junto num lugar melhor. Olha a dimensão. É o mesmo Deus, o do poder, o que faz. Mas te falando para você, Jô, querida, fica pertinho. Vira pro teu vizinho. Fala bem bonito para ele, Fica pertinho de papai. Fala para ele, fala. Cutuca ele. Não deixa ninguém, vai. Edu, fica pertinho de papai. Pertinho. Olha, e é o Deus do poder. Primeiro passo, depois era o Deus do poder. Por isso a gente está falando da revelação. E agora esse Deus do poder vira e fala assim, olha, agora eu quero dizer, eu ainda continuo sendo poder, mas eu quero ficar pertinho. Vamos, mais um. E aí, tem promessa. Mateus 7, 8, olha. Eu vou ler e vou pedir para você ler, porque isso eu ouvi uma coisa bacana, pastorinho, olha, coisas do seminarista. Vale a pena estudar mesmo? Estou triste porque eu não consigo estudar tanto. Edu, não sei como você dava conta. Está difícil para mim. Difícil aquela faculdade lá. Mas tem que correr. Eu falo, não vou desistir. O Edu conseguiu, então eu vou. O Edilson e o Felipe estão lá na frente, já passaram. Eu chego lá, mas eu não vou desistir, não. Mas quando a gente lê, olha que lindo. Então eu leio e você repete. Porque olha a verdade, olha o que Jesus fala, olha o que essa nova revelação, essa continuidade da revelação fala. Vamos lá, vamos junto. 1, 2 e peçam. Não. Eu falo e você repete. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. É isso que ele veio te dizer nessa noite. Eu não sei quais são as suas expectativas, Leandro. O que você está esperando? Eu não sei você que nos escuta. Que portas você está precisando que sejam abertas. Eu não sei o que você está procurando. Mas Ele está dizendo que se você tiver nele, se você lembrar que Ele é o poder, e Ele é o que está próximo, se você fizer isso, se você lutar para não errar o alvo dos sonhos que Ele tem, Ele está te dizendo que a porta vai estar aberta. Não é na loteria, cara, que vai te vir tuas respostas. Não é. Não é se encontrar a mulher mais bonita do mundo, ou o homem mais... Não é isso. É numa outra dimensão. Ele está dizendo, fica perto. E se você ficar perto, aquilo que está no teu coração, eu vou te abençoar. Porque Ele nos ama. Olha que relação.
mais um. Ahá, Marcos 2,17. E aí, olha, e nessa, então, é proximidade. Por isso que as autoridades judaicas ficavam muito bravas com Jesus. Olha isso. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Olha que pancadão. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores. Um Deus de proximidade. Um Deus que quebra paradigmas. Numa base de amor. Ué, como é que é isso? Mas parou aí, né, Edson? Não, mas tem mais umzinho, vê? Ah, sim, ó. Aí, o último desse, João 16:33. Porque aí eu tenho que falar uma coisa que... eu estava falando dessas coisas de estar estudando a palavra. Ouvi uma coisa tão séria, pastorinha. Alguém falando que nós devíamos falar e pregar a palavra e pregar Jesus. A gente prega muita coisa, mas pregar dentro da palavra, pregar Jesus, pregar o que ele fala. Fiquei surpreendido, nunca pensei nisso. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham, lê lá, para que em mim vocês tenham paz. Eu vou pedir para você repetir. Eu disse essas coisas, Jesus falando, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Eu acho que está aqui resumida uma das, talvez a coisa, eu sou psicólogo, eu escuto isso, né? Eu atendo gente que crê, que não crê, que tem recurso, sem recurso, mas tem uma coisa que as pessoas procuram, que eu escuto lá, elas estão procurando, sabe o que, pastorinha? Paz. E aí, o Filho de Deus fala para mim, para você, ó, numa revelação, olha, você quer a paz? Fica comigo. Eu tenho a paz. Não é o carro zero. Pode não ser nem outro emprego que você está sonhando. Pode também não ser o outro namorado, a outra esposa. Pode não ser. Você quer a paz? Ó, fica comigo. E aí, Edson, parou aí? Estou acabando a mensagem. Jennifer, vamos. Eu encontrei mais uma. Mais uma? É. Porque quando Jesus morre, e ele deixa para nós o quê? Eu vou para o Pai e vou deixar, o que ele deixou? O Espírito Santo. Lembra, a partir de Pentecostes, Jesus ressuscita, encontra, pede para eles ficarem em Jerusalém, e eles são tomados pelo Espírito Santo, né? E logo depois entra Paulo na história. Não sei se você pensou já em Paulo. Paulo é muito interessante. Paulo não foi discípulo de Jesus. Como é que é isso, ali? Wagner, o cara não foi discípulo de Jesus, e olha o tamanho dos escritos de Paulo. Como é que é isso? E aí eu compreendo alguma coisa assim, é porque Paulo teve nesse processo, olha que lindo, dessa revelação progressiva, tinha algo que Deus tinha com ele, por todas as encrencas que ele viveu. Você sabe que eu e você, nós só estamos aqui, Carlos,
por causa do Paulo, né? O Pedrão, os discípulos, que no primeiro momento achavam que a revelação eram para os judeus. E Paulo passa a ser chamado para falar para os gentios. Então, quando eu penso nessa revelação, que repara, não podia acontecer lá no início do primeiro momento, porque tinha uma questão de constituição de nação. Como que vai falar em gentios ainda? Não, tinha que falar no povo que se chama pelo nome. Lembra, Abraão, o Deus único, e aí depois do Deus único, o Filho. E agora, não são só vocês não. Jennifer, linda. Paulo vai falar em Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Eu já falei isso aqui, e eu nunca tinha entendido tão fortemente. O pastor Heber, meu pastor, na igreja que nós ficamos, muitos anos, quando chegamos em Campos, ele falava sempre isso, e eu não tinha, assim, tanta compreensão, sabe, Maria Clara? Meu pastor, ele falava assim, olha, que Paulo era o mortal que mais entendeu a face de Cristo. É por isso, olha, vocês sabem que a virada de Lutero, que faz quebrar a história da Idade Média, né? Os protestantes, a reforma protestante se dá a partir dessa sacada. Olha, todos pecaram e são justificados pela graça. É pela graça, não é pelo que as pessoas fazem. Isso é uma quebrada também, porque aí ele nos inclui. Eu tenho muito respeito pelo Papa Francisco. Eu não sei se você tem, mas eu tenho. E eu penso que, quando eu escuto Paulo, assim, é pensar num cara que está ajudando a Igreja Católica, mas é um sujeito que tem as mesmas encrencas que eu, porque todos pecaram, olha, todos. Não adianta ser pastor, apóstolo, todos. Isso é um puxão de orelha da revelação, Carlos. Porque as autoridades judaicas tinham muito poder, Priscila. E Jesus vem falar, e a partir dessa revelação, olha, todos pecaram. É como falasse assim, não adianta, tá? Vocês são todos iguais. Sabe o que faz a virada? É a compreensão, é a fé na graça. Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, Jennifer, volta para eles verem a palavra. Sabe o que eu vejo num segundo momento? Nessa revelação, depois da morte de Jesus, Edu, é como se Deus falasse assim, olha, lá atrás, era o Deus do poder. Em Jesus, era o Deus qual a palavrinha? Qual a palavrinha? Deus da proximidade. Mas olha isso, com o Espírito Santo, o que é mais próximo que a proximidade? É a intimidade. É Deus dentro de mim. Não é o templo. É um Deus que vai comigo no meu lugar secreto. Em qualquer coisa da minha vida, da sua vida.
E é o Deus da inclusão. Por isso nós estamos aqui. Não é só para alguns. Ele quis, Jonatas. Sabe por que aquele trabalho foi especial lá na sua escola? E acho que por que Deus está te abençoando tanto? Porque você está indo cuidar de quem está fora e cuidando de quem está dentro. Esse é o papel de ser igreja. Jennifer, vamos terminar? Gálatas 3:26, porque sois filhos de Deus pela fé, é a fé que faz. Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei. Então olha, é uma outra vibe, é inclusão, é intimidade e inclusão, não sou eu sozinho. Lugar nosso de ser igreja. Quem caminha conosco sabe. Nós somos uma igreja, como é que a pastor, vocês falam? Nós somos pequenininhos, mas nós somos para frente, né? Eu não sei. Quem está mais perto de nós sabe disso. Muitas lutas, né, pastor? Muitos enfrentamentos. Mas preciso falar assim, eu tenho 30 anos de evangelho, irmãos. E eu já tive outras igrejas muito especiais. Mas eu vejo coisas aqui em nós que me fazem ter vontade de vir para cá. Que me fazem vontade de estar mais perto, Renata. E eu já tive igrejas de 3.000 membros que eu não queria. Encontrei um outro sentido ali. Segunda Tessalonicenses 3:33, mas o Senhor é fiel e Ele fortalecerá e os guardará do maligno. Então tem uma fala aqui nessa revelação. Há um inimigo. Repita essa frase. Há um inimigo. Há um inimigo. Mas Ele nos fortalecerá contra todo o inimigo. Eu quando era, antes de me converter, eu acho que eu tinha uma visão meio romântica do mal. De achar que não tinha tanto mal. Existe o mal, irmãos, que quer destruir, quebrar os teus sonhos, Mateus. Tirar as expectativas que temos. Por que eu preciso da revelação? Porque eu preciso de uma revelação que me diz, olha, é Ele que tem toda a força contra o mal. Tem o mal. Não se engane. Precisa estar cuidada lá. Por isso nós estamos orando por você lá em Macaé. Mas você vai estar blindada pelo sangue de Jesus. Amém? Olha, o sangue. Imagina. Por que Ele morreu naquela cruz? Porque só um sangue inocente podia ter o poder de destruir toda a força do mal. Da onde está isso? Como é que explica isso? Qual é o compêndio? Qual é a tese de mestrado que fala disso, Edson? Não tem, cara. Mas está aqui. E a gente já viu. E eu já vi. Falo isso sempre. Lá nos meus tempos, lá do passado, eu já vi o mal se revelar em outros lugares. E vi
pessoas negociando com o mal de outras formas. E quando eu ouvi numa igreja evangélica pela primeira vez, lá em São Paulo, um homem de Deus expulsar o mal com a palavra, eu falei, cara, eu quero esse negócio aí, cara. Com a palavra, Edson. Ele nem gritava, não, sabe? Então, falava em Jesus. E a pessoa virou a lareira. Eu falei, meu Deus. Com a palavra. Como que é isso? Então, a gente vai fechar a nossa revelação. Vou pedir para a equipe de louvor chegar aqui. A gente vai... Eu acho que a revelação fala de um Deus que tem uma aliança comigo e com você. E é uma aliança essa aliança ela foi construída, irmãos, de uma forma gradativa e progressiva. Não porque Deus estava atrasado, não. Mas porque talvez Ele sabia, Wagner, que a minha maneira, a tua maneira, Edson, a tua maneira, Renata, de entender, de compreender, precisaria ser numa dimensão do povo, de compreender que Ele é poder, mas Ele é proximidade, e Ele está dentro de mim. Os meus irmãos vão ministrar uma canção linda que eu queria que fosse a sua oração nesse momento.